e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Amém? Senhor, Pai querido, Deus amado, nós queremos te louvar, te agradecer e pedir, ó Deus, que o Senhor agora nos abençoe e que o Espírito Santo do Senhor possa nos revelar e falar ao nosso coração a tua palavra, que nós possamos ouvir, entender e colocar em prática, em nome de Jesus. Amém? Sabemos que no livro de Timóteo, 2 Timóteo, a passagem que nós lemos, capítulo 4, versículo de 1, seria de 1 a 8, eu li de 1 ao 9. Nós sabemos que aqui Paulo está falando com Timóteo. Ele escreveu a Timóteo e ele está então dando uma instrução para Timóteo. Mas eu gostaria de falar sobre o versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Eu gostaria de ficar juntamente com a igreja neste versículo, aonde nós vamos entender o que Paulo estava dizendo neste momento. Então nós levantamos 3 coisas que tem neste versículo, nesta passagem bíblica, onde Paulo nos ensina muitas coisas. Primeiro, o bom combate. Amém? Paulo fala do bom combate. E se fôssemos dar um título para esta mensagem, é a certeza de servir ao Senhor. Combati o bom combate. E Paulo demonstra isso nesta passagem. Paulo demonstra isso quando ele fala que ele combateu o bom combate e que ele acabou a carreira e guardou a fé. Paulo utiliza a figura de uma luta, uma batalha ou um tipo de competição. Aí nós vamos entender melhor, porque sabemos que Paulo, quando ele começa a falar, ele está aí utilizando uma figura, para que o povo possa entender o que ele quer dizer. Ele está falando de uma luta, de uma batalha e uma competição.
quando ele diz o bom combate. A forma com que ele constrói essa expressão, conforme vimos acima, transmite a ideia de que o bom combate realmente significa algo extremamente duro, difícil. Às vezes nós estamos numa luta, numa batalha, estamos guerreando e observamos que essa batalha, essa luta, ela é difícil. Parece que ela não vai acabar. Entramos numa batalha, num combate ferrenho. E pensamos assim, isso não vai acabar. Ou achamos que nós vamos perder. Talvez até pensamos assim, vamos entrar nesta batalha, mas não vamos ganhar, de tão difícil que ela é. Você já viu quando alguém fala assim, olha, eu estou passando por uma dificuldade e eu não consigo achar a saída para essa dificuldade. Eu não consigo achar o caminho. Eu não sei o que eu vou fazer, que decisão que eu vou tomar, para onde eu vou. É uma luta difícil, é uma batalha, onde Paulo escreve isso, algo que exige muito de alguém. Às vezes nós estamos numa batalha que exija muito da nossa oração, do nosso tempo com Deus, que nós venhamos a dobrar o nosso tempo com o Senhor, a nossa intimidade com Deus, que precisa que nós venhamos nos aproximar mais do Senhor, e cada vez mais, porque a batalha ela é difícil. E até falamos, olha, eu oro todo dia, eu peço ao Senhor todo dia, todo momento que eu lembro do meu problema, eu falo com o Senhor. É uma batalha que parece que não vai acabar. Tem pessoas que pensam até em desistir de servir ao Senhor, em desistir de andar com o Senhor, em desistir de continuar caminhando com o Senhor, porque acham que a luta não vai acabar, aquele problema não vai passar. Aquela noite de desespero, aquela noite de choro, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, pode ser difícil, pode ser um momento complicado, mas continue confiando no Senhor. Paulo, em todo o tempo, se você observar a história de Paulo, em todo o tempo, Paulo passou por momentos difíceis, momentos complicados. Talvez quando ele chega aqui no final da sua vida, então ele fala isso, porque aqui Paulo estava preso. Paulo estava preso numa situação difícil, doente, vendo que realmente seu momento estava chegando. Então Paulo fala, olha, combati um bom combate, mas não desistiu. Vemos o tempo todo que Paulo não desistiu de servir ao Senhor. Quando estudamos a história de Paulo, como falamos, podemos facilmente perceber que tal expressão descreveu perfeitamente sua vida com Cristo. Quando Paulo menciona combati o bom combate. Será que nós podemos falar isso? Chegar ao ponto de dizer, olha, eu estou combatendo um bom combate?
Eu estou caminhando com o Senhor, estou lutando, mas estou firme com o Senhor, confiante no Senhor. O apóstolo combateu principados e potestades, Satanás, perseguições dos judeus e gentios pagãos. Ele também se opôs a falsas doutrinas, falsos profetas e apóstolos impostores. Ele denunciou a cultura depravada do pecado, as contendas e os vícios carnais entre os próprios cristãos. Além disso, ele enfrentou a hipocrisia, a rejeição de seus próprios filhos na fé e sua própria velha natureza dentro de si. Assim, o apóstolo olha para todas essas coisas e exclama, triunfante: combati o bom combate. Às vezes nós não suportamos uma perseguição pequena, ou uma enfermidade que vem, talvez para nos aproximar mais do Senhor, talvez para provar a nossa fé. E nós murmuramos, como diz aí fora, jogamos a toalha, chutamos a barraca, desistimos das coisas o mais rápido possível. Falamos que Deus é injusto, falamos que Deus não está conosco, falamos que Deus não está caminhando juntamente no nosso problema, sendo que toda hora, todo momento, todo dia, todo instante, Deus está segurando nas nossas mãos. Deus está conosco na nossa batalha. O que nós temos que lembrar é que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Aquele que não tem nenhum compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. Mas nós achamos que Deus tem a obrigação, como se Deus fosse obrigado a agir na vida daquelas pessoas que não querem nada com Deus, mas às vezes estão passando por um problema, passando por uma dificuldade, passando por uma enfermidade, e nós achamos que Deus é obrigado a fazer algo por ele. Esquecemos que se ele não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com essa pessoa. E Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. Deus não tem obrigação de fazer nada para ninguém. Embora o controle das nossas vidas está na mão do Senhor, o direcionamento das nossas vidas está na mão do Senhor, a nossa vida está na mão do Senhor. O Senhor opera segundo a sua vontade e o seu querer. Amém? Às vezes o que queremos, quando estamos numa situação difícil, nós não fazemos como Paulo fez, combateu o bom combate. Nós só queremos que Deus haja na nossa vida. Senhor, faça algo. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo, como se o Senhor fosse o nosso empregado. Nós temos Deus como um mordomo. E esquecemos que nós somos mordomos do Senhor. Não é o Senhor que é o nosso mordomo. Nós é que servimos ao Senhor. Nós é que somos servos. A certeza de servir ao Senhor. Nós somos servos. O Senhor é quem nos usa. Nós nos rendemos para o Senhor e fazemos o que é melhor para o Senhor. E aí Ele nos abençoa, Ele nos dá graça, Ele nos usa, Ele nos cura, Ele nos fortalece, Ele supre as nossas dificuldades, a nossa dispensa, Ele abre portas para nós. Nós somos abençoados
por Deus. Mas a partir do momento que nós servimos a Deus, como Paulo assim o fez. O bom combate. 2, acabei a carreira. O apóstolo agora utiliza o simbolismo de uma corrida de obstáculos. Já viu uma corrida de obstáculos? O atleta vem correndo e ele tem que saltar os obstáculos e saltar uma quantidade de obstáculos até chegar na reta final. Então Paulo está usando esta figura, esse simbolismo de uma corrida de obstáculos. Ele aponta para o fato de que, pela graça de Deus, ele conseguiu completar o ministério para o qual foi chamado. É pela graça de Deus, é pela graça que nós servimos ao Senhor. Nós fomos chamados por Deus para servi-lo, fomos chamados pelo Senhor para fazer a vontade do Senhor. E fazer bem feito, com zelo, com amor, com alegria, com disposição. Não é fazer murmurando, xingando, brigando, batendo, fazendo com raiva, achando que está fazendo para homem, achando que está fazendo para o pastor. Temos que lembrar que nós fomos chamados para fazer a obra para Deus. Paulo foi chamado para evangelizar. Paulo foi chamado para levar a palavra para aqueles que não a conheciam. Paulo foi um grande evangelista. E ele fez isso com amor, com carinho, cumpriu o seu ministério. Em nenhum momento de sua carreira, ele desviou-se de seu serviço no reino de Deus. Antes, ele não mediu esforços para que Deus fosse glorificado como o Senhor do universo. Paulo vivia para o Senhor. A vida de Paulo pertencia a Cristo. Por isso que Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso nos faz meditar se realmente, se nós temos condições de falar isso, se nós temos condições de dizer isto, de poder falar: olha, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não faço nada que não seja para Ele, por Ele, porque tudo é dele. É isso que Paulo está falando. Tudo que Paulo fazia era para o Senhor. Paulo pregava o reino dos céus. Tudo que Paulo fazia era para glorificar ao Senhor. O grande objetivo da carreira de Paulo, obviamente, era a salvação. Se você observar na palavra do Senhor a todo tempo, Paulo está pregando a salvação. Paulo está pregando a Cristo. Paulo está falando de Cristo. Paulo, em todo o tempo, pelo que Paulo sofreu, pelo que ele passou, ele não murmurou, ele não desanimou, ele não desistiu. Vamos fazer uma análise rápida. O que nós faríamos se nós fôssemos pegos hoje? Levado para algum lugar. Vamos lembrar aí do famoso pau de arara, né?
Algumas pessoas devem lembrar desse termo, foi muito usado uns anos atrás, de amarrar no pau de arara e te açoitar o dia inteiro e depois te jogar no fundo de uma prisão. Será que nós iríamos ou vamos lembrar do Senhor e vamos louvar a Deus pela situação? Vamos agradecê-lo? Vamos lembrar do Senhor nessa situação? Às vezes, por uma dificuldade financeira, nós não lembramos do Senhor. Uma enfermidade, nós não lembramos do Senhor. Imagina numa situação difícil, complicada, e olha que está chegando. Momentos difíceis para a igreja. E Paulo passou por isso, e ele em todo o tempo, Paulo adorava a Deus. Paulo louvava ao Senhor. Paulo glorificava ao Senhor. O grande objetivo da carreira de Paulo, obviamente, era a salvação de pecadores através do Evangelho de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22 a 24. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação de alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Aqui alguns até distorcem essa passagem, fala que Paulo fazia a mesma coisa que eles. Na realidade, Paulo não está dizendo isso. Paulo não fazia a mesma coisa que eles. O que Paulo está falando é que ele estava no meio deles, mas não fazia a mesma coisa que eles. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Paulo abria mão da sua vida para que o outro pudesse chegar a Cristo. O que será que nós deixamos de fazer, de realizar, para fazer a vontade do Senhor, para servir ao Senhor, para que o outro seja salvo? Ele mesmo nos ensina sobre a principal motivação da evangelização, que consiste em Deus ser glorificado entre os homens. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pregai a palavra. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Continue servindo ao Senhor. Continue fazendo a vontade do Senhor. Cumpra o seu ministério.
cumpra o seu chamado. Terceiro, guardai a fé. Esta expressão conclui a declaração de Paulo ao analisar seu ministério, que estava chegando ao fim. Ao dizer, guardai a fé, o apóstolo estava afirmando sua confissão de fé. Quando Paulo diz, guardai a fé, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu tenho certeza da minha fé. Eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou falando, e eu estou confirmando a minha posição com o Senhor, a minha fé. A fé de Paulo aqui, ele demonstra que ele tinha uma fé inabalável. Sabemos disso ao analisar a caminhada de Paulo, desde a sua conversão até este momento, do fim da sua vida, da sua jornada, do seu ministério. Nós sabemos que Paulo pregou para muitas pessoas, mas Paulo sofreu muito pelo Evangelho. E foi o próprio Senhor quem disse isso a Ananias: Ananias, vai lá e ora por ele, porque esse homem há de sofrer pela minha palavra. E Paulo sofreu o tempo todo pelo Evangelho. Então Paulo tinha certeza da sua fé. Realmente Paulo se converteu. Naquele dia que Paulo cai, que ele vê aquele clarão, aquela luz, ele cai ao chão. Naquele momento, Paulo teve uma experiência com o Senhor, e naquele momento ele confirma a sua fé. Paulo se converte. Paulo realmente se converteu, ele não foi convencido, ele não achou o que ele viu, ele teve certeza de que era o Senhor, e ele se rendeu para o Senhor e foi servir ao Senhor. Às vezes nós nos rendemos para o Senhor, mas não servimos ao Senhor. Às vezes nós achamos que aceitamos Jesus e não o aceitamos. Então precisamos ter uma experiência com o Senhor para converter e ter certeza da nossa fé. A nossa fé nos tira da murmuração, da tristeza. Aquele crente que vive triste, a vida dele quase não tem tempo de alegria, só tristeza, só tristeza. Precisamos aceitar Jesus. Precisamos ter o Senhor, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. Nós nos alegramos a servir o Senhor, nós nos alegramos em vir à casa do Senhor para cultuar o Senhor, adorar o Senhor. Nós fazemos isso espontaneamente, com alegria no coração, com amor, com sinceridade. Nós fazemos porque nós amamos ao Senhor, porque realmente a nossa fé está firmada no Senhor. Então Paulo demonstra isso, que ele estava com a fé firmada no Senhor. Ao dizer, guardei a fé, o apóstolo estava afirmando sua confissão de fé. Ele estava dizendo que sua confiança no Deus que o escolheu permaneceu inabalável. Perceba que essa é uma conclusão muito apropriada para quem diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Será que nós podemos
chegar a esse ponto? Essa conclusão explica o porquê desse resultado final, a saber, a fé que o manteve firme até o fim. Era o Senhor. Era o que o Senhor estava fazendo na vida de Paulo, e que Ele pode fazer na sua, Ele pode fazer na minha, Ele pode fazer na vida da igreja. O Senhor pode nos usar, Ele pode mudar a nossa situação, Ele pode mudar a minha e a sua vida. Temos é que crer no Senhor, confiar no Senhor, não desanimar, não desistir, não entristecer o coração. Ele só combateu o bom combate e completou a carreira, porque a fé genuína o sustentou. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Diante dessa declaração, nunca devemos pensar que ele estava reivindicando para si qualquer mérito próprio, como se ele mesmo, por seus próprios esforços, tivesse guardado a fé sem negá-la em nenhum momento. Ao contrário disto, o próprio apóstolo já havia ensinado anteriormente que Deus é quem mantém seu povo firme até o fim. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos abençoa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 8 e 9, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Aqui Paulo estava falando do passado e do presente. No futuro, a coroa da justiça me está guardada. Paulo sabia que tinha algo melhor para ele. Paulo sabia que tinha algo bom o aguardando. Após ter olhado para o presente e para o passado, o apóstolo foca o futuro e faz outra importante declaração. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Essa frase do apóstolo reflete uma sublime esperança acerca não só de seu futuro, mas de todos que, como ele, seguem verdadeiramente a Cristo. Além disso, também expressa uma plena confiança na soberania de Deus na condução da história. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua história. Por mais que você não esteja observando, por mais que você não esteja vendo, mas Deus está no controle da sua vida. O que temos que fazer é servir ao Senhor, ter uma fé fortalecida no Senhor, confiar no Senhor, deixar o Senhor conduzir a nossa vida, a nossa história. Perceba que ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. Tem uma coroa para você. Tem uma coroa para você. Tem uma coroa para a igreja.
Ele utiliza um verbo composto grego que enfatiza que nada poderia lhe privar de receber essa coroa. Paulo confiava, ele tinha certeza, por isso que a sua fé era inabalável. Nada o tirava da presença do Senhor, nada o tirava do caminho do Senhor. Não era provação, não era aflição, não era enfermidade. Se você observar, Paulo passou por isso tudo. Mas continuou firme com o Senhor. A declaração do apóstolo está completamente fundamentada na certeza de que aqueles que combatem o bom combate, completam a carreira e guardam a fé. Então desanima não, meu irmão, continua firme. Recebem de Deus a promessa da coroa da justiça perfeita, isto é, a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Apocalipse 2,10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da glória. Aconteça o que acontecer, seja fiel ao Senhor até a morte, e você receberemos, e a igreja receberá a coroa da glória. Para finalizar, o conforto em combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Paulo estava prestes a ser condenado injustamente. Estava certo de que receberia a pena capital, mas ele não estava preocupado com o juízo de Nero. Na verdade, ele estava confortado na certeza de que há um justo juiz, que é soberano sobre tudo e todos. Diante desse supremo juiz, todos os juízes da terra terão de se dobrar no dia que já está determinado. Esse juiz presidirá o julgamento da qual ninguém poderá escapar. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esta deve ser a declaração presente nos lábios de todo cristão genuíno que almeja a qualquer momento se encontrar com o Senhor. Deve ser o que esteja na sua e na minha boca. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guarde isso, lembre sempre disso e continue firme com o Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos.
E você agora vai poder falar com Ele: Senhor, estou combatendo um bom combate. Sei que não é fácil. Não é fácil combater um bom combate. Mas que o Senhor, no Senhor, a minha fé é inabalável. Estou firme com o Senhor. Sei que o problema é difícil, é complicado, mas eu confio no Senhor. Fale agora com o Senhor, em nome de Jesus. Ore ao Senhor e diga para Ele aquilo que está no seu coração. Senhor, Pai querido, Deus amado, Deus eterno, assim como diz na Tua palavra, Paulo falou que combateu um bom